Marcos capítulo 9, tá vendo? Os banguelos estão rindo. Marcos 9, verso 14, versículo 14. Cadê os mistérios aí em cima? Diz assim a palavra: quando chegavam e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou: quer tirar uma foto, minha filha? Tire a foto, vá. Esse pastor é popstar, irmão. Fica aí, procurando zoado. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu, que tem um espírito, diga comigo, que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam expulsar. E ele respondeu-lhes e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxe-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me. Como é que uma pessoa diz eu creio e logo depois diz ajuda-me? Ele acreditava, gente. Assim somos nós. Nós acreditamos que Jesus é o Senhor, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele pode fazer o impossível para as nossas vidas. Mas às vezes nós estamos crendo de uma forma que na mesma hora que a gente crê, a gente também se torna uma pessoa incrédula. Porque às vezes o sofrimento ele perdura por muitos anos. E não é fácil para uma pessoa que vem sofrendo por longos anos, né, dizer que crê 100% em algo que não está conseguindo ver e segurar. Põe a mão no ombro de alguém, bem devagar assim, sem nem olhar para ela, e diz assim: ó, tem ajuda chegando, tem socorro de Deus chegando. Agora diga bem alto aos céus assim comigo e fala assim: Jesus é um socorro, Jesus é quem me ajuda, Ele é uma torre forte na hora da angústia, Ele é aquele que nos surpreende, Ele é a porta de saída, é Ele que abre porta e ninguém pode fechar. Mas declara para Ele: Senhor, o Senhor abre porta e ninguém pode fechar. Senhor, o Senhor é aquele que cura todo tipo de enfermidade, nada é impossível para o Senhor é o nosso socorro, Pai, e a Ti nós queremos render graças nessa noite. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. A gente ora, a gente lê Bíblia, a gente vem para culto, mas a gente sempre vai precisar da ajuda dEle, porque tem momentos que se sentimos tão vazio, tão só, tão impotente,
tão insignificante. É como se tivesse tudo dando errado. Mas no fundo a gente crê. Mas na mesma hora que a gente crê, a gente se pega não crendo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Versículo 23, ele disse assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele, e é possível mesmo. É muito possível que eu querer. Tem gente que já está sentindo, eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, tão cuidadosa. E Ele nos ajuda a gente vencer na incredulidade. São dias que... Hoje eu recebi uma mensagem de manhã, de uma irmã, e talvez eu estava pior do que ela. Mas a minha palavra para ela é uma palavra de fé. Vai para cima, avança, continua, não desiste, Deus é com você, Ele vai te surpreender. Estamos no último estágio do jejum, nós vamos conseguir, vamos viver um tempo de maravilha. Aí depois que eu liberei aquela palavra, eu impulsionei a mim mesmo e disse: como eu tenho palavra para alguém e às vezes não tenho uma palavra para mim. É fácil você incentivar, é fácil você motivar, é fácil você falar, mas é difícil quando você está passando certa situação que ela é alongada às vezes. Levante a sua mão direita assim com toda a fé e diga assim: Senhor, ajuda-me a crer. Eu preciso crer de verdade. Olha lá. A pergunta hoje, gente, que eu quero fazer para vocês, e eu já fiz ela para mim, nessa reflexão aqui, é como a gente precisa elevar o nosso nível de fé. Como a gente precisa crescer o nosso nível de fé. E como vamos fazer para a gente ter um nível de fé que a gente consiga funcionar as coisas ao nosso favor. Porque primeiro tem que funcionar para a gente, sim ou não? Depois vai funcionar para o outro. Até para ajudar alguém, tem hora que a gente se sente indigno de ajudar porque não está dando certo na nossa vida. E como é que a gente faz isso? E Deus me deu uma mensagem para a gente elevar esse nível de fé nesse texto aqui. Nesse texto desse pai, desse homem, que sofria com seu filho que era mudo, mas a mudez desse menino não era uma mudez de enfermidade somente física, era uma enfermidade também espiritual, porque ele era tomado por demônios que machucava ele, que jogava ele em fogo, em água e atormentava esse menino. E a Bíblia vai nos dizer que este homem pede ajuda dos discípulos. E ali está tendo uma discussão e onde Jesus chega. E quando Jesus chega naquela discussão, Jesus faz uma pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Os escribas estavam de um lado, os discípulos estavam de outro, e nenhum deles poderiam resolver. Preste atenção. Os discípulos eram aqueles que estavam com Jesus, e Jesus disse: poxa, até quando eu vou estar com vocês e vocês ainda não vão crer? Os escribas, ele não dá nem satisfação, porque o escriba só acredita no que está escrito na lei, na teologia, mas não consegue viver a graça. E tem muita gente que é assim, que fica ali no que está escrito e ponto final, e esquece de viver o verdadeiro amor de Cristo. E aí você vai ver Jesus chegando e disse assim: peraí, eu preciso mostrar para eles que
eu sou aquele que resolvo tudo. Eu sou aquele que estou, e quando eu estou, eu mudo a história. Eu sou aquele que quando eu chego, não tem quem fique ainda atormentando alguém. Então eu vou resolver esse problema e mostrar para eles que é simples resolver um problema. Mas aí quando ele pergunta ao pai, no versículo 24, coloca aí, Léo, por favor. No verso 24, ô Vicenço. Logo o pai do menino, ele começa a chorar. E diz para Jesus, eu acredito, eu creio. A dor é muita. O sofrimento é muito, e nós somos humanos e nós vamos sentir dores, gente. Você não é super-herói, você não é super crente. Você não tem que provar para ninguém nada. Chora. Não tem problema chorar. Não tem problema um dia você está de cabeça baixa ali, com dor, sofrendo. Não tem problema isso. O problema é a gente deixar de crer. E mesmo se Jesus fosse ignorante e dissesse para ele, você não crê não, como alguns dizem, já que você não crê, nada vai acontecer. Epa, peraí. Já que você não acredita, eu não posso fazer nada. É como se transmitisse a culpa para o outro e colocasse a culpa sempre no outro, para não assumir a responsabilidade do que Deus deu a ele. E Jesus disse, não, eu vou tomar a responsabilidade para mim. Porque você, mesmo não crendo, você está me pedindo que eu te ajude. E eu não me importo muito se você chora, ou se você sofre, ou se você não consegue crer suficiente. Eu me importo é quando você de fato fala a verdade para mim e é sincero. E é desse que eu procuro, o sincero, o verdadeiro. E quando você fala a verdade, você está dizendo assim, olha, eu até acredito no Senhor, mas essa situação que estou vivendo, ela me deixa incrédulo. Você está entendendo? A gente acredita em Deus, mas tem situações que a gente vive que nos deixa incrédulo com a situação. A Bíblia vai dizer lá no livro de, deixa eu ver se eu anotei aqui, anotei, meu Deus. Lá em Juízes capítulo 6, verso 13, coloca aí, Léo. Que Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão responde, ai Senhor, olha o que Gideão responde, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Gideão está falando assim, se o Senhor é esse cara todo, é esse Deus todo-poderoso, que os pais da gente contou a história, que o Senhor tirou todo mundo do Egito, nos livrou da escravidão, agora está nos tornando escravo de novo. Nós estamos sofrendo novamente. Já pensou se Deus fosse um Deus que dissesse assim para ele, olha cara, então vou te abandonar aqui, vou te deixar de lado. Mas Deus não faz isso. Deus não é um Deus revoltado, um Deus mau, um Deus ruim, como muitas pessoas pensam. Porque eu errei, Deus vai me matar, Deus vai me castigar, Deus vai fazer, peraí, calma lá gente. Deus sabe até onde a gente consegue ir. Deus sabe onde é o seu limite. Deus sabe o que você pode passar. E aí ele olha para Gideão. Pois é, Gideão. Mas você enfrentou tudo isso, porque eu quero usar você para libertar o meu povo agora. Porque mediante a tudo isso que você está transferindo e o que você está questionando a mim, para mim isso não me machuca. Para mim eu olho para você o quanto você é capaz de ser, o quanto você pode chegar longe, o quanto você tem capacidade de libertar o povo todo, com um exército somente de 300 pessoas, porque vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês.
Gideão, ele olha para Deus e questiona. Deus olha para ele e o favorece, e o abençoa. Você vê aí uma história de Davi também, que quando Davi está sendo convidado pelo rei Saul, Davi, um homem que estava num pasto, que apacentava a ovelha dos seus pais, e não tinha futuro, não tinha relevância. Mas Davi responde a Saul de uma única forma, diz assim para ele: olha, eu matei urso, matei leão, e quem é esse gigante circunciso que está desafiando o Deus dos exércitos? Saul, ele não está te desafiando, ele está desafiando quem? Deus dos exércitos. Às vezes nós vamos matar leão, vamos matar urso no dia, mas às vezes um mosquito nos mata, é ou não é? Um mosquito nos machuca. Um mosquitinho da dengue faz a gente parar na cama, é ou não é? Então, Deus, Ele é o Deus que já estava vendo tudo que Davi estava em frente, e Deus pega aquele homem que estava lá no pasto, insignificante para alguns, irrelevante para alguns, e transforma em rei de Israel. Eu estou falando isso para que você entenda o seguinte: é como eu digo sempre, não é sobre mim, sobre você o que a gente faz ou deixa de fazer, é sobre o que Deus tem poder para fazer na nossa vida. Hoje eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar na nossa incredulidade. Romanos capítulo 10, verso 7. Abre a Bíblia aí, por favor. Ou quem descerá ao abismo? Isto é trazer dentre... Está certo aqui? Peraí. 17, desculpe. De sorte que a fé é em ouvir pela palavra de Deus. Vamos lá? Começando agora. Eu falei que a gente precisa aprender como ter uma fé de crescimento. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Primeira coisa para a gente crescer a nossa fé, gente, é começar a ouvir a palavra. Tire minutos que você às vezes perde na rede social, vendo vídeos bobos e qualquer coisa boba. Coloca um vídeo de palavra, coloca uma ministração, coloca algo que motive você, que impulsione você a conhecer mais de Deus. Momentos que você passa às vezes em séries, perdendo tempo ali, passando de um capítulo para outro. Assista um filme cristão, onde você está sendo ministrado por algo que foi extraído da palavra de Deus. Nós temos eventos na igreja e cultos, e aqui temos um ambiente onde é ministrado a palavra. Então, esses eventos, esses cultos, esses momentos que a gente cria aqui para escutar a palavra, para ministrar a palavra, é um momento que a gente precisa estar para que a nossa fé ganhe crescimento. Tire momento para você ler a Bíblia dentro de casa, meditar na palavra do Senhor. Talvez você não consiga viver o Salmo primeiro, mas você pode viver um dia de cada vez, meditando em 1, 2, 3 capítulos, para crescer na palavra. E a fé vai começar a materializar na sua vida. Porque quanto mais você conhece, mais você acredita. Eu não sei se aquele homem conhecia tanto Jesus. Ele creu, acreditou, porque a mensagem saía de bairro em bairro e as notícias iam percorrendo por ali. Mas talvez ele não conhecesse Jesus tanto como eu e você conhece ou já viveu experiências. Então a gente precisa voltar a entender que a palavra é necessária para a gente estar ouvindo, aprendendo, conhecendo ela, para que a gente se aproxime mais de Deus.
Isso é bom, isso é maravilhoso. E voltando para este homem aqui, do livro de Marcos, esse homem, ele tinha esse período de sofrimento, e esse sofrimento dele ia se postergando desde a infância do seu menino. Gente, eu não sei você, mas talvez, eu me lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, lá na igreja Brasil para Cristo, e uma mulher me trouxe uma criança de 5 anos de idade, e a criança vivia agoniada no culto o tempo todo, sentia dores no rosto, e ela ficava muito com a mão na cabeça. E a mãe, quando trouxe para mim, disse: pastor, por favor, ore pelo meu filho, eu já não aguento mais sofrer. Desde esse tempo todo, desde que o meu filho nasceu, ele não chora, ele não tem lágrimas. Eu disse: como assim, mãe? Ele tem uma doença que é muito grave, e essa doença é uma doença que sai pus em vez de lágrima. E aí eu disse: então ele chora pus? Ela disse: quando ele grita, quando ele chora, só sai pus no rosto dele, é uma meleira danada. E aqui eu não preciso, ele não está nem chorando, mas se eu apertar, sai pus. Eu disse: não, aperta para eu ver. Ela fez assim, e o pus começou a descer pelos olhos daquela criança. Eu disse: mãe, você crê que Jesus pode transformar esse pus em lágrimas? Aí ela disse assim: é o que eu mais creio na minha vida. Eu lembro a palavra dela como se fosse hoje. Aí eu disse: então não preciso nem orar, o seu filho já tem lágrimas. Aí ela olhou para mim, ela disse: pastor, você não vai orar ou não? Pode mexer no rosto dele. Ela mexeu no rosto dele e nada saía, nada saía, nada saía, nada saía. Aí eu comecei a olhar para ela e a criança começou a chorar, gente. Quando essa criança começou a chorar, as lágrimas começaram a descer, a igreja foi toda impactada pela glória de Deus. Aquela mãe ajoelhou e chorava entre prantos, e a criança dizia para ela: mãe, hoje eu posso chorar de verdade. Imagine uma criança de 5 anos dizendo para a mãe: mãe, hoje eu posso chorar de verdade, porque sai lágrimas como uma criança normal. Eu lembro quando essa mãe chegou e disse assim: pastor, eu não sei como te agradecer esse milagre do meu filho. Eu disse: mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nem orei, eu não fiz nada. O que fez foi a sua fé. Ela olhou, mas ela disse com todas essas palavras, gente, eu estou lembrando disso agora no altar, eu nem lembrei disso. Ela disse com todas as palavras e falou assim: mas eu nem tinha fé para isso, porque eu já sofri tanto. Aí eu disse: você não tinha até o momento de você olhar para uma pessoa que acreditava em milagres. Sabe o que trouxe a sua fé? Foi o que falaram, o que aconteceu em outros cultos, e é por isso que você estava aqui. Às vezes, gente, você não tem nada para Deus resolver na sua vida, porque está tudo bem, mas tem um monte de gente aí fora que você pode ser um canal de bênção para trazer essa pessoa para aqui, para Deus abençoar ela, porque através de você Deus vai alcançar multidão de pessoas. Tinha muita gente ali, tinha ou não tinha? Mas ninguém poderia fazer. Presta atenção, gente. Há uma lição aqui agora. Os discípulos tinham fé? Sim ou não? Tinha. Mas eles não tinham fé para expulsar demônio. A fé deles não era suficiente para expulsar demônio. Às vezes nós vamos ter medos na nossa vida, porque o demônio tem poder de alguma coisa. Ele tem até poder, mas ele já é derrotado. Ele tem até poder para influenciar, para tomar posse de alguns corpos fracos na fé,
mas ele já é derrotado. Mas tem gente que crê tanto em demônio, no mal, no ruim, no péssimo, e esquece de crer no maravilhoso, no majestoso, no Criador de todas as coisas e o Todo-Poderoso. Tem gente que fala mais negativamente em coisas ruins, coisas que estão passando, e dizendo: o diabo se levantou contra mim, é tanta dificuldade, é tanta prova. Não é não, gente. É Deus esperando você pedir a Ele ajuda. Não transfira a culpa, não transfira a responsabilidade, seja somente verdadeiro, chora e pede ajuda a Ele, porque quando você chora, você mexe com as estruturas do Pai. Pai nenhum aguenta ver um filho chorar. Como eu vou crescer a minha fé, pastor? É simples. A sua fé só cresce de nível quando você começa de fato a se dedicar a uma fé, para ter uma fé em crescimento. Eu não tenho como crescer de nível em área nenhuma da minha vida se eu não me dedico a ela, sim ou não? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não oro, se eu não busco, se eu não quero sacrificar momentos de lazer, de prazeres? Não tem como, gente. Até para os discípulos serem cheios do Espírito Santo, aí você vai ficar 120 dias orando, sim ou não? Imagine, a gente não está orando um dia, às vezes, 2 minutos, e quer ser cheio. Esses dias eu postei na rede social: Jesus, que era Jesus, orava, e às vezes a gente não quer orar. Qual era a necessidade de Jesus orar? Nenhuma, porque Ele era Deus na terra. Mas o momento dele não era como Deus, era como homem. Então ele tinha que ser exemplo, ele tinha que mostrar para todo mundo que andava com ele que necessário era esse povo orar. E a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Quando eu cresço a minha fé, quando eu começo a ter uma conexão com Deus direta, de fato, e eu começo a viver experiências com Deus, aí chega um momento que não tem como a fé minha ser abalada. Uma vez eu estava em São Paulo. Eu vou contar essas coisas para começar a edificar a vida de vocês. E quando é verdade, o Espírito testifica, então vocês vão sentir Ele aí em vocês, não tem jeito. Em São Paulo eu estava chegando no culto, o pastor revoltado comigo, que eu tinha chegado 8 horas da noite no culto. Não tinha um costume ainda de andar no trânsito de São Paulo. Saí 17 horas do hotel, mas de trânsito de São Paulo, o sangue de Jesus tem poder, né? Você já conhece, quem já foi lá já conhece. 8h05 eu cheguei no culto, o pastor olhou para mim e disse assim, já chegou me dando o microfone, eu: calma lá, meu chefe, deixa eu só dar uma oradinha aqui. Mas parece que Deus já sabia que o pastor estava revoltado, né? Que Deus sabe de tudo. E aí quando eu bati o joelho no chão, o Senhor falou para mim: não ore. Eu digo: como? Olhe para trás. Aí eu olhei para trás do púlpito. As cadeiras eram geralmente nos altares. E aí eu olhei para trás. Aí tinha uma menina no canto da igreja, aproximadamente 16 anos. E aquele oxigênio do lado, aquele grandão assim. E aí Deus falou para mim: vou curar ela. Quando Deus falou para mim: vou curar ela, gente, é como se eu dissesse assim: ajuda na minha incredulidade, né? Aí eu sou entrevistador. E aí eu perguntei: menina, o que você tem? Você consegue tirar essa máscara? Ela: aí o que você tem? Ela disse: eu não tenho um pulmão. Aí até aí, gente, eu nunca fiz medicina, nunca fiz nada. Não tem pulmão, mas está respirando. Eu não entendia que era através do oxigênio. Diante de Deus, não sabia mesmo. Eu disse: você não tem um pulmão? Aí a mãe dela foi e tomou a palavra. Ela percebeu que eu não entendia. Aí a mãe dela disse assim: pastor, ela não tem o pulmão. Aí ela só respira através do aparelho.
Todo lugar que a gente vai, a gente tem que carregar o oxigênio, porque ela só consegue respirar por alguns minutos, um minuto e pouquinho, mas logo ela perde o ar. Aí eu lembrei, eu digo, poxa, eu mergulho na água, né? E quando eu mergulho, fico debaixo d'água. Eu fico ali em 1 minuto e meio, mais ou menos. Antigamente eu ia para 2, mas agora que eu estou ficando velho, só fico 1, e olhe lá. Mas aí eu comecei a lembrar disso. Aí eu disse, meu Deus do céu. E aí Deus falou o quê? Que ia o quê? Curar quem não tem pulmão. Endoidei, gente. Endoidei, mas eu não podia mexer, eu não podia fraquejar ali diante de todo mundo, porque eu já tinha falado que Deus ia curar. Aí eu entendi, eu digo, peraí, se Deus vai curar, o milagre aqui não é um milagre de cura, é um milagre de Mará. Deus vai dar a ela um pulmão novo. Quando eu entendi aquilo, eu disse, Senhor, é isso mesmo? Cadê Deus falando comigo? Deus sumiu. Não tinha como ouvir mais a voz dele, era eu sozinho aqui, e ele já tinha dito e acabou, vai ou vai. Eu digo, Jesus Cristo de Nazaré, eu olhava para a cara do pastor, cara feia ele estava quando eu cheguei, agora ele estava com a cara pior ainda. Ele disse assim, infeliz, demora, atrasa, e vem para cá dizer que Deus vai curar essa menina, vai dar um pulmão a ela novo. Só que tinha uns irmãos do fundão, uma senhorinha. Aí teve uma senhorinha que disse, eu acredito, rapaz. Quando essa senhorinha, eu creio que Deus ainda não mudou, que Ele faz milagre de Mará. Rapaz, parece que o Espírito Santo estava usando aquela velhinha lá no fundo. Quando ela falou isso, eu disse, assim como disse aquela senhora, venha menina, largue os aparelhos, venha até a mim aqui no altar. A menina veio. Eu disse, eu ainda não vou orar por você, porque o Deus que falou que ia te dar pulmão, Ele vai te dar pulmão sem eu falar nada. Aí a menina começou a andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá. Eu disse, está contando no relógio quantos minutos está rodando? Conta no relógio. E o relógio rolando. Bateu 1 minuto, a menina está para lá e vai para cá. Eu disse, ô menina, você pode fazer um negócio para mim, por favor? Posso, pastor? Eu digo, abaixa e levanta. E a menina abaixou e levanta. Eu digo, abaixa de novo e levanta. Menina, você pode beber água? Ela disse, não. Eu disse, mas você vai beber, por favor, bebe água. Porque Jesus já lhe deu um pulmão. Quando ela bebeu água, eu disse, agora você vai respirar, vai puxar o ar e vai fazer bem forte. Quando a menina puxou o ar, eu meti o microfone na boca da menina e fez assim. O pastor incrédulo ajoelhou no chão e começou a chorar em prantos e disse, que Deus é esse? A igreja toda, a gente foi para a glória e Deus deu pulmão à menina. Quando eu chego em casa, eu recebo uma mensagem no Orkut. Lembra de Orkut? Não, era da minha época, né? Misericórdia. Quando eu lembro, eu estou ficando velho, moço. O sangue de Jesus tem poder. Eu tive que orar para Deus envelhecer minha mulher, né? Porque vai que daqui a um ano ela vai olhar para mim e vai dizer, Gagá. O sangue de Jesus tem poder, viu? Orem, gente, orem, para ela não desistir de mim. E aí, eu recebo o quê? No Orkut. Quem fala comigo? A mãe dela. Pastor, eu não sei como eu tenho como agradecer ao Senhor. O povo tem essa mania, a gente não agradece a mim, não agradece a Jesus. Minha filha está com pulmão, pastor. A gente não carrega mais aquele negócio grande para lugar nenhum. E outra coisa, pastor, viemos para casa e deixamos isso lá na igreja. Pastor, o que é isso, pastor? E eu disse, filha, isso é o poder de Deus. Poder de Deus não explica, poder de Deus não tem como a gente entender nada. Deus, Ele faz algo na nossa vida, gente, que é justamente para nos surpreender. Diga para teu irmão, não há nada impossível para Deus. Nada, nada.
eu vou te contar um outro milagre. Um outro milagre. Rio de Janeiro. Vixe, está falando tanto de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está uma guerra, né? Uma outra igreja, Brasil para Cristo. O pastor me chamou para um lugar para orar para um homem. Esse homem era um empresário bem sucedido na cidade. E aí quando eu chego na casa, na porta da casa desse homem, uma mansão enorme, aí quando eu piso na porta, o Espírito Santo fala para mim assim: não ore por ele aqui. Eu digo: gente, a gente andou mais de 1 hora de relógio de carro. Senhor, o senhor não quer que ore? Não. E aí eu não perguntei por quê. É difícil eu ficar indagando um pouco a Deus, né? E aí eu cheguei e disse: Senhor, você não quer que eu ore? Eu disse: não. E aí eu entrei na casa. Quando eu entrei na casa, o homem estava deitado em uma maca, dentro de um quarto, e tinha imagem ao redor de toda a maca. O quarto era imagem de tanto santo, que eu nunca vi esse santo na vida. Tinha todo tipo de santo que existe aí no país, e fora as velas acesas. Aí eu digo: entendi porque Deus não queria que eu orasse. Aí cheguei para aquele homem com toda a autoridade, gente, ó. E quando Deus dá autoridade, a gente às vezes, a gente é duro, né? E eu disse para ele, eu disse: meu senhor, se o senhor precisar de ir para o médico agora, o senhor vai? Ele disse: vou. Eu disse: pois bem, então às 19 horas eu estou esperando o senhor lá na igreja. O endereço é tal, o lugar é tal, e às 19 horas eu espero o senhor lá na igreja, porque Deus mandou orar por você lá, que aqui Ele não quer que eu ore. Você vai? Ele disse: vou. O senhor vai? Vou. Então carrega toda a tua família e vai. Eu não acreditei que esse homem ia, a verdade é essa. Para mim, eu tinha cumprido a missão ali. E aí eu fui para a igreja, mas eu tinha um costume, gente, é porque eu vim de uma igreja que tinha um costume de sempre meia hora antes do culto orar. E eu tinha esse costume de oração. E aí eu chegava em toda a igreja que eu ia ministrar, quando eu era itinerante, eu ficava meia hora na igreja orando, era costume. E aí eu estava 6h30 na igreja orando até das 7 horas. E aí eu falei ao pastor ainda, eu disse: pastor, o senhor vai para a igreja que horas? Ele disse: eu chego às 6h30, então tá bom, que eu também chegar no mesmo horário para a gente orar junto lá. O senhor vai estar orando? Eu não vou estar recebendo os irmãos, mas o pastor pode estar orando. Eu disse: tudo bem. E aí eu comecei a orar. Quando deu 7 horas em ponto, o Senhor falou para mim: levanta que o homem chegou. Eu: como é, Jesus? O homem chegou. Aí eu levantei. O pastor estava chegando para iniciar o culto. Quando o pastor viu o homem, a família toda lá, esse pastor tremeu nas bases e disse assim: pastor, e aí? Como é que a gente vai fazer? Ele disse: dirige o culto, pastor. Pode dirigir o culto normal. Ele: não, pelo amor de Deus, eu não vou dirigir culto não, assume aí do início ao fim, tu mesmo dirige. Eu digo: então já vou começar o culto, né? Do meu jeito. Pode. Ele me deu o microfone. Gente, eu nunca fui muito, vocês percebem, eu não sou muito de protocolos, de liturgia, de nada disso. Eu sou esse aqui que vocês estão vendo. E aí peguei o microfone e disse: Senhor, esqueci o nome dele, fulano de tal, o senhor pode ficar de pé? Posso. Igreja, vocês podem adorar Jesus por 1 minuto? Eu queria que vocês dessem glória a Ele, louvor a Ele, honra a Ele, e bendizesse o nome do Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio. E a igreja começou a glorificar em ponto final. E esse homem ficou de pé. Quando esse homem levantou, gente, eu vi nitidamente 2 anjos de 3 metros e alguma coisa, descendo com bandejas e instrumentos de cirurgia. Desceram, pá, e nítido, eu fechei o olho, abri de novo, fechei o olho, abri de novo, fechei o olho, abri de novo, e os anjos estavam lá. E aí eu disse: cara, eu nunca vi isso na vida, nunca vi. Primeira vez que Deus me deu essa visão. Quando eu vi aquilo, eu peguei e disse: Senhor, o que é isso? Assim, né, orando na mente.
E o Senhor, meus anjos já estão aí para fazer a cirurgia nele. É só você dizer, dar a ordem que eles vão fazer a cirurgia e ele já vai levantar curado. Eu disse, pois não. Olha, desceu 2 anjos aqui agora, o Senhor mandou dizer o seguinte, que eu preciso dar uma ordem aqui para os anjos fazerem a cirurgia. Então, anjos, façam a cirurgia. Do mesmo jeito, era assim, não tinha negócio de mistério. E na mesma hora o cara cai. Aí que eu fiquei mais doido ainda. Aquela queda que você acha que a pessoa vai se quebrar, que vai bater a cabeça no chão. Mas o cara caiu, os anjos cobriu ele, questão de segundos, cobriu, subiu. Aí eu disse, o cara está lá deitado ainda, parecendo que estava anestesiado. Eu digo, eu queria pedir a vocês que levantassem ele aí agora, porque já acabou a cirurgia, ele já está bom, está curado. Aí aquele homem ouça, aí ele tinha um filho. Aí o filho olhou para mim assim e disse, você é filho dele? Ele, sim, pastor. Então bate na cabeça dele aí para ver se a cabeça dele está boa. E aí esse menino pega e bate. Mas ele não bateu fraco, ele bateu forte. E ele, pluco, que todo mundo ouvia na igreja. Eu digo, cascudo retado, meu Deus do céu. Só que ninguém batia na cabeça desse homem, porque a cabeça dele, quando você triscava, era como se fosse a moleira de criança, afundava toda a cabeça. Ele tinha um tumor cerebral. Quando ele bateu na cabeça, o câncer dele era estado terminal, gente. Ele só tinha um prazo de 2 meses de vivência. Quando esse menino bate na cabeça, aquele homem começa a chorar. Ele se ajoelha e prostra e disse, eu quero aceitar o Jesus dos crentes. A família toda se rende e diz, eu também quero aceitar esse Jesus dos crentes. Porque um dia eu era incrédulo, eu não acreditava no crente, mas hoje eu sei que o Deus dos crentes é mais poderoso do que o Deus da igreja católica. Olha a cabeça dele. O cara era católico doente. E aí ele levanta e ele diz assim, eu não sei como vou agradecer, pastor. Aí eu disse, você vai agradecer a Deus. Ele, sim, mas eu preciso fazer alguma coisa por a igreja. E aí ele comprou um terreno gigante para a igreja do pastor. Construiu uma igreja linda, grande, maravilhosa. E deu de presente ao pastor. E esse homem foi curado. Não sei quantos anos ele viveu, mas Deus curou ele de um tumor cerebral. Esse menino, gente, ele tinha um espírito mudo. Mudo não pode falar. Mas além de você não conseguir falar, você também não consegue ter vida, porque você é atormentado pelo mal. Quando Jesus chega, Jesus expulsa aquele mal daquele menino, e aquele menino fica livre. Eu estou contando isso a vocês porque tudo que Deus já fez através da minha vida é por causa disso que eu estou aqui hoje. É por causa disso que eu acredito no que Deus é poderoso para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar tudo que você está passando, transformar essa situação que às vezes é muito difícil para você, mas para Deus é tão simples. Só basta você pedir, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que está faltando, gente? É a gente parar de bater no peito e dizer, eu sou cristão, eu sou crente. Que nada, minha vida já mudou, porque eu já deixei prostituição, já deixei cachaça, já deixei droga, já deixei isso, já daquilo, eu sou bom. Não é não. Isso qualquer bom cidadão faz, seja ele cristão ou não cristão. Basta ser somente ensinado já de berço com o pai e com a mãe, que mesmo sendo de religião nenhuma, mas tem cultura, tem caráter. Então não é, isso não nos faz ser aplaudido por Deus. Está entendendo? O que é que Deus aplaude de mim, de você? É verdade, é sinceridade. É a gente de fato dizer, olha, eu tenho 20 anos de crente, mas eu sou ainda um incrédulo. Eu tenho não sei quantos anos de crente, mas na hora que a coisa aperta, a minha crentice vai embora, não.
Está entendendo, gente? Porque isso é o que vai medir o seu nível de fé. Eu sei que nós temos níveis de fé diferentes aqui, tudo bem. Mas esse convite de aumentar de nível, ele é geral. Porque, por mais que alguns tenham um nível bom, ele precisa aumentar ainda. O apóstolo Paulo sempre, ele ensinava a igreja, está o quê? Fervorosa o tempo todo. Nas cartas do apóstolo Paulo, ele fala: olha, Timóteo, seja fiel no trato, seja fiel na fé, na aliança, no se portar, no se posicionar, porque mesmo na sua juventude, mesmo você sendo um menino, o povo vai crer naquilo que você está vivendo. Está entendendo, gente? É quando tudo aperta, é quando tudo fica difícil, é quando as coisas silenciam, é quando você não enxerga nada, é que você tem que dizer assim: ainda que eu não enxergue, ainda que eu não veja, ainda que o fruto da oliveira não produza, que não haja mantimento, eu não posso me abalar, não posso perder a alegria, não posso perder a fé, não posso perder a força, porque Deus sempre está comigo. Deus já me livrou antigamente do Egito, maravilha. Deus já fez várias coisas por mim, maravilha. E agora, Deus, é como se o Senhor me abandonou assim. Não. É porque às vezes nós estamos traçando caminhos na nossa vida que a gente não pede autorização a Ele. A gente toma decisões que às vezes a gente não ora. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem sequer apresenta a Deus. E aí quando dá errado é muito fácil transferir a culpa. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Eu não vim aqui dessa noite desmotivar você de nada. Até porque Jesus, ele podia não ter feito nada na vida desse homem, na vida do filho dele. Mas Jesus diz: eu vou te ajudar. Coloca o versículo 25 do capítulo 9, por favor. E Jesus, vendo que a multidão concorria, esse daqui não consegue, esse daqui está inventando história, aqui, né, a lei não diz isso, não pode se fazer assim, não está errado, não está escrito isso, está tudo errado. Ele vem e repreende quem? O espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre. Presta atenção, gente, às vezes a gente perde tempo com concorrência. A gente começa a concorrer uns com os outros. Poxa, essa pessoa é abençoada, essa não é. E pererei, faz comparação de tudo quanto é lado. Enquanto Jesus está preocupado em resolver o problema na raiz. E o problema na raiz daquele menino não era o que o povo falava, o que o povo dizia, o que eles questionavam. Era o que ele estava vivendo, que era o quê? Um espírito imundo. Jesus não perde tempo com discussões. Quem é melhor, quem está bom, quem é essa pessoa, quem é isso, quem é aquilo, com julgamentos, com acusações. Esquece isso, não entra nessas conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes você está perdendo tempo atendendo fulano, que está reclamando de fulano, que está criticando fulano, que está falando da vida dos outros, e você ali, em vez de crescer na fé, está se chateando até com a igreja, com os irmãos, se ferindo, se machucando. É por isso que a igreja sempre a gente entra, sai e entra, não sabe onde fica, pula para outra, se magoa com outra, faz com outra. É porque não vive a palavra. E aí nunca se firma, nunca tem os passos firmes. Qualquer ventinho se abala. Diga para teu irmão: não empresta o seu ouvido a discussões, a conversa, a má conversações, porque os seus bons costumes vão se acabar. Está entendendo, gente? Agora o homem que era incrédulo está vivendo o quê? Milagre.
Está vivendo o quê? Que milagre. O filho agora, que era mudo, está Vai lá no outro versículo, meu filho. Adianta mais um. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: aconteceu isso com o cara, ele estava com tumor. Ele parecia que estava morto, também com a queda daquela, não tinha como ele não morrer, né? Aí eu disse: agora ferrou, né? Mataram o meu gado. Mas não, Jesus estava fazendo um milagre. Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nos expulsar? Olha o que Jesus responde. E disse-lhe: esta castra não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e No versículo lá atrás, Jesus estava chamando os discípulos de quê? De ir. E agora ele está ensinando como vocês fazerem algo sobrenatural. Como vencer certos demônios que atormentam pessoas do início da sua mocidade até a sua juventude ou adolescência ou maioridade. Com oração e Às vezes, gente, você está passando por situações difíceis que não está conseguindo resolver, mas em vez de você começar a orar e jejuar e consagrar para matar a carne, você está se permitindo a ficar mais nervosa, mais nervoso, mais chateado, mais irritado, mais revoltado, mais incrédulo ainda, em vez de fortalecer a sua fé. É no momento onde o inimigo se levanta, que é o momento que eu vou buscar o Senhor de toda a força e começar a orar e consagrar e jejuar, para quando Ele se manifestar, a autoridade do nome de Jesus, Ele sair correndo e ir embora. Diga para o teu irmão: ora, jejua, faz isso. Eu só lhe dei 3 lições simples e rápidas para a sua fé crescer e você não ser uma pessoa incrédula. Bíblia, jejum e oração. Só tem isso que vai fazer você manter uma fé viva. Mais nada. Tem coisa difícil que eu tenho que fazer. Não. Jejuar, orar e ter conhecimento. É simples. Isso é falado desde o início de todas as igrejas sendo constituídas. Antigamente se orava todos os dias, meia hora, 1 hora antes de um culto, e por aí, campanhas de oração, sobe monte, desce monte, vai para não sei aonde, papapá, e hoje, 5 minutos, meu joelho está doendo, ai, minha coluna, aí começa os ai. Não, espera aí, gente, arranca esses pelos velho aí e começa a deixar a marca de marronzinha no joelho, deixar o joelho foveiro. Diga para o teu irmão: bota esse joelho para ficar foveiro de oração. Vai lá, jejua, cara. 1 hora você se fortalece, vai jejuando. Jejuar é você mortificar a sua carne o tempo todo, para você ter controle, ter domínio próprio, ter mansidão, conseguir controlar a sua vida. Deus quer mudança nessa geração. Eu não vim nessa noite pregar uma mensagem power para você, mas eu vim nessa noite pregar uma mensagem para que você entenda que a sua mentalidade seja transformada e lhe ensinar que você precisa voltar a orar, você precisa voltar a ter a sua comunhão com Deus. Você precisa parar um pouquinho e dizer: hoje eu não tenho tempo, eu não consigo. Não. Vamos conseguir sim, vamos avançar sim. Vamos estar cultuando, vamos estar nos cultos, nas campanhas, nos congressos, onde nós vamos estar, porque a gente precisa cada dia crescer a nossa fé.
E aí você vai ver, quando você olhar para trás, tudo que você sofreu, tudo que você já passou, você vai começar a rir e vai dizer: quem era eu antes, né? E quem sou eu agora? Eu me lembro quando eu tinha uma calça só, para de manhã, de tarde, de noite, para a semana toda e o mês. Eu já andava com a bucha guardada perto de qualquer lugar que eu levava. Se eu fosse para algum lugar, eu tinha que levar a bucha, porque se ela sujasse, eu tinha que limpar com a buchinha, molhava e limpava. Não sei se você já viveu isso, mas eu vivi isso muitos anos não, uns 3 meses. Está amarrado esse negócio de ano. 3 meses nessa situação, onde era 3 camisas de feira de R$10 e a calça preta, uma camisa amarela, vermelha e um azul, e a gravata ainda preta. Oh, meu Deus do céu, não sei onde eu estava com a mente. E o sapato, aquele sapatozinho de pregador que você comprava de R$20, lembra? Todo brilhando, para quando chegar na igreja, fechando, né? Achava que eu estava abafando com aquele sapato. O relógio, a bateria tinha acabado, mas tinha aquele relógio de feira que tinha que botar para fazer competição do look. E a prova da prova de marré, né? E eu glorificando a Deus, gente. E Deus era maravilhoso, lindo, majestoso, porque quando a gente orava, a gente ouvia o consolo dele, a voz dele, e aquilo fazia a gente dormir em paz. E às vezes a gente tem coisas boas hoje e não temos a paz que tínhamos antigamente. Você está vendo como as coisas mudam? Aí quando você ganhava R$50, que você comprava uma pizza, você dizia: hoje eu vou comer uma pizza. E crente come, né? Crente não tem jeito. Vou comer uma pizza. Você glorificava a Deus por causa daquela pizza, com toda... Ai, que pizza gostosa, dando 2 fatias, 3, 4, oh meu Deus. E aí glorificava a Deus pela pizza. Amanhã, no dia de amanhã, não tinha nem a carne para comer, mas a pizza já valeu a pena, que no outro dia era jejum o dia todo. Eu vivia jejuando, mas não é porque eu queria, não, é por causa da prova mesmo. E jejuava, olhava para a geladeira, água, olhava para o outro lado, água. Quando tinha uma bolacha creme crack, eu dava um glória a Deus bem forte, comia o creme crack. E Deus era comigo todo o tempo. Hoje eu estava olhando e digo: Senhor, olha quem eu era e olha quem eu sou hoje. Não permita eu me orgulhar, eu ser soberbo, mas me dê mais humildade, mais temor, mais fé, e me ajude às vezes na incredulidade, porque quando eu tinha aquele momento de sofrimento, eu cria tanto, acreditava tanto, e agora que não chega nem 10% do que eu já passei. E às vezes eu estou reclamando, às vezes eu estou chorando, às vezes eu estou ali chateado. Não, gente, que Deus arranque de mim, de você, esse espírito mudo, surdo, esse espírito que nos atormenta, que quer às vezes esmurecer a gente, bater na gente, fazer a gente ser atormentado, nos chatear, nos enraivar, fazer a gente murmurar e ser incrédulo. Deus arranque hoje em nome de Jesus e nos dê uma fé viva, fervorosa, uma fé fervente, que não venhamos nos abalar em meio às adversidades. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero encerrar hoje orando por você. Você que está enfermo, você que está vivendo um momento difícil e não está conseguindo solucionar esse problema e quer a ajuda de Deus hoje, eu quero orar por você, porque eu acredito que Ele vai te ajudar. Ele vai ajudar você a ter uma fé viva. Venha para a viola. Levante o seu lugar. Os levitas venham aqui, que a gente vai botar os tambores para gemer aqui agora, em nome de Jesus. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você, que está vivendo o que está escrito nessa palavra. Uma hora tem fé, acredita.
Mas existem situações na sua vida que você fica desesperado e não tem força. Você que está doente, você que está sentindo dores, você que está com problema de saúde, diagnóstico médico, você que está perdendo as coisas, está perdendo finança, está perdendo toda hora algo, eu quero orar por você hoje, no nome de Jesus, e profetizar sobre a sua vida, que Deus vai lhe ajudar hoje a você viver o sobrenatural em nome de Jesus. Está na agulha o que aí hoje? Está qual aí? Canta. Vem me visitar Hoje aqui. Quero conhecer. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Feche teus olhos. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Eu queria pedir aos pastores, os obreiros, os presbíteros, vão impondo as mãos sobre eles em nome de Jesus. Pode estar orando aí agora sobre eles. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito Santo. Mais forte, vai. Espírito vem. Espírito vem. Toda a igreja, estenda a mão para aqui para frente em nome de Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Bem baixinho agora, bem baixinho. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estão seus filhos, pode orar. Aqui estão seus filhos na frente. O Senhor, meu Pai, é aquele que só o Senhor pode ajudar eles a vencerem as etapas da vida, meu Pai, a vencer as situações da vida. Que todo espírito maligno, todo espírito destruidor, solte essas vidas agora em nome de Jesus. Espírito de aflição, de angústia, de enfermidade, de surdez, de mudez, de dores que atingem a finança, eu te ordeno agora em nome de Jesus, vai pegando a sua bagagem, vai embora agora. Vai embora da vida dele, vai embora da vida dela, vai embora dessas vidas agora em nome de Jesus. Eu te ordeno agora que todo mal saiam agora, bata em retirada agora. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, os teus filhos que vieram de longe para visitar, para te agradecer pelo milagre na vida da tua filha, vão vir aqui nessa igreja mais uma vez, mas para apresentar o bebê que o Senhor dará para ela em nome de Jesus, para essa família. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja cessado agora, meu Pai. Cessa agora, meu Pai, o vento que se levantou, a tempestade que se levantou. Ajuda a tua filha na incredulidade, ajuda a tua filha a vencer os empecilhos da vida, a matar os leões, os ursos, meu Pai, e derrubar os gigantes em nome de Jesus. Uma hora é urso, uma hora é leão, uma hora é gigante, mas em tudo nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Todas as enfermidades e dores vão embora agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os maus sejam cessados agora em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam, meu Pai, renovados, restaurados, curados, sarados em todas as emoções em nome de Jesus Cristo. Que toda palavra contrária, palavra de maldição, palavra de influência maligna seja neutralizada agora em nome de Jesus. Tudo que o diabo levantou, meu Pai, tocou nas finanças, aonde ele tocou, meu Pai, seja agora destruído em nome de Jesus. Pai, toma a empresa do teu filho, o negócio do teu filho. Vai lá, meu Pai, todo espírito maligno que entrou ali, pode pemba, confusão, espírito de discórdia, de roubo, de ladrão espiritual, migrador, cortador, devorador.
que prende contrato seja neutralizado agora em nome de Jesus. Nós ordenamos agora que esse mal saia agora em nome de Jesus. Que os teus anjos vão lá e comecem a varrer, a limpar, meu Pai, tudo que está fora do lugar, e começa a responder a Ele, meu Pai, em nome de Jesus. Responde com fogo, Pai. Vem me visitar hoje aqui. Levante as suas mãos para o céu e peça a Ele. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Coloque a mão sobre sua cabeça agora. Espírito vem, Declare sobre você e diga: Pai, me ajuda na minha incredulidade. Eu acredito no Senhor, mas existem situações que faz a gente ser incrédulo, porque a gente não está enxergando a solução. Mas hoje eu vou sair daqui, deste culto, com uma fé fervorosa, onde nada vai me abalar, porque eu já te agradeço que o Senhor me ajudou na minha incredulidade, em nome de Jesus. Minha mente, minhas emoções serão controladas. Todo nervoso sai agora, todo rancor, todo ódio sai agora, toda incredulidade sai agora, toda aí qualquer, meu Pai, coisa que eu internalizei dentro de mim, sai agora. Insônia saia, medo saia, desespero saia, desespero de falência saia agora, de escassez saia agora, no poder do nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal, levante a sua mão e dê um glória bem forte, saia agora em nome de Jesus. Eu quero viver algo. Diga para Deus agora que você vai viver algo novo, vai. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.